eu ouvi, eu acho, mais ou menos uma voz dizendo que éramos mais de 1 milhão já de contaminados naquele país, mas o que significava exatamente isso para mim? O que significava aquele país? Eu não me importava com nada, tanto que eu trocava de propósito a manhã pela tarde, a tarde pela noite. Como eu fazia isso? De manhã desejava boa noite e tocava sem propósito o que chamavam de vida. Nietzsche sim tinha uma compreensão de vida como luta entre as células dos tecidos, luta entre os meus impulsos, do que se entendia por vida. Nesse momento entra a fala da professora Scarlett Martin. Os cumprimentos pela manhã, falava boa noite, as pessoas nem me ouviam. Mesmo então que eu trocasse tudo, até de sexo, se fosse o caso, que me pegassem numa madrugada dessas e como um chupa-cabra extirpassem meus órgãos de mim, retirassem o Uber, imaginário fruto talvez da transição exposta assim, me levassem de Uber para um outro cosmos, a fim de ser estudado como um único ser que tinha sido contaminado mais de 100 vezes, afinal de contas eu tinha visto na capa de um VHS exposto numa barraquinha de quinquilharias perto de casa o filme do cara que virava uma mosca. Talvez meu destino fosse esse, pedir ao cara que me deixasse ver aquilo várias vezes a fim de que eu pudesse reter o que quer que conseguisse e fosse, se esse fosse o caso, mas eu não retinha absolutamente nada. Daqui a um pouco, se você me perguntar o que aconteceu, sou capaz de entoar uma bobeira e me remeter à infância e dizer o tunico me bateu e seguir adiante batendo no tunico também. Eu não saberia, portanto, que me pegassem numa madrugada. Eu recuava e avançava na narrativa no meu prazer, como uma criatura que fosse capaz de suprir grandes distâncias com extensas passadas, então que ateassem fogo em mim e recuperassem de algum arquivo empoeirado de um país danificadíssimo, que resgatasse aquela imagem da noite em que eu agora, sendo um índio, sofria agonia em chamas, que eu fosse queimado em vida, que queimasse meu filme literalmente, faltando, e não só o filme, todo um andar, uma instalação, uma cinemateca, melhor dizendo, no centro de algum lugar, pegasse fogo, eu seria capaz de evitar. E evita Peron, não evito. Então, da sacada, a possibilidade do antes, vivia de paquerar imagens, ficava buscando a mínima semelhança entre elas, mas não sabia o porquê, talvez eu em mim estivesse agindo desses primórdios, a bactéria daninha, mesmo sem eu querer, mesmo sem eu saber do ser semelhante, eu já tinha percebido que a logo do caminhão de lixo da Conlurb era muito parecido com o da pomada Minâncora, e o fato de saber fazer isso, encontrar isso, achar esses nexos, esse tesouro, me deixava um tanto quanto tocado comigo mesmo, embora eu me sentisse meio amortecido e me blindasse contra cada segundo irreparável da negligência da existência. Mas quem iria reparar esse dado tão insignificante que ainda continuava e se insistia, e muito pelo visto a ser jogado?